Ora viva pessoal, quero-vos apresentar aqui a evolução do sistema de controle, do launch control. Isto já tem bastantes mais componentes. Temos o Arduino Uno, que ainda se consegue ver ali. Estamos a usar um motor de corrente contínua, componentes auxiliares e um painel. Bom, o anterior ensaio que fizemos com um motor de combustão interna mesmo, foi um ensaio simples, revelou que era possível fazer o controle do motor de combustão interna, de maneira que regressamos à bancada para refinar o sistema de controle. Para fazer ensaios estamos a usar um motor de corrente contínua, que não dá as 8000 rotações do motor de combustão interna. No entanto, temos um fator de multiplicação que permite trabalhar com isto e usar os mesmos parâmetros. Aquela montagem que está ali atrás não tem nada a ver com isto, isto é separado. Este painel tem aqui mais componentes. Inicialmente, no ensaio inicial, portanto, usamos o relé. Isto é um sistema muito rudimentar. Não estamos a usar relé, estamos a usar agora o MOSFET, que vai permitir um controle muito melhor. Aqui temos o nosso painel de controle, temos aqui as fitas a tapar os LEDs, porque os LEDs incomodam um bocadinho durante o teste. Estar a olhar diretamente para isto com LEDs a piscar não é muito bom. Aqui temos mais uns LEDs, temos aqui um botão e o nosso LCD. Este botão implementamos o sistema de menus. Este sistema de menus tem aqui opções que não são definitivas, são opções de debug, portanto isto não é o menu definitivo. Bem, vamos ligar isto. Só para termos uma ideia. Ok. Eu, por acaso, estou com o modo de Shift Light ligado. Eu não quero isto. Isto está aqui a piscar muita luz. Opções. Carregar a configuração. Sim, ok, ficamos mais calmos. Portanto, conforme puderam ver aqui nas configurações, deixa-me falar isto, nós estamos a usar o background, a guardar as configurações e os parâmetros. Cá está. O acelerador está a fundo, digamos, o motor está na sua rotação máxima. Este é o botão de launch, portanto o Launch Control System permite usarmos este botão para manter o motor numa rotação pré-definida, neste caso 4500, creio eu. Não, neste caso 5000. Ok. Quando largarmos o botão, o acelerador está a fundo, portanto o motor vai para a sua rotação máxima. Este parâmetro, vamos control, launch mode, throttle high, cá está, 5000. Eu vou reduzir isto para os 4500. Reparem que, escutem o motor. Portanto, o sistema é live, portanto, reage automaticamente. Eu estou a fazer aqui o ajuste e ele está a variar a rotação do motor. O ajuste é feito aqui no incómodo. Bem, vamos trazer isto para as 4500. Neste caso, o botão não está muito sensível, permite um ajuste fino. 4500, ok. Exatamente. Este é um sistema de controle com feedback, portanto temos o motor, um ímã ali a assinalar a rotação e um sensor magnético. Portanto, nós temos um sistema de controle com feedback. Portanto, nós fazemos uma ação no motor e através do sensor sabemos o resultado desta ação.
Nós implementamos um sistema de controle PID, portanto o sistema calcula uma proporção, calcula uma integração da evolução do motor, dos erros anteriores e da sua evolução, e depois calcula uma derivada, uma estimativa do que é que vai acontecer, o que é que devemos alterar no motor para acontecer o que nós queremos. Portanto, é um sistema PID, é um sistema de controle industrial, e estamos a usar isto aqui. Este sistema não está muito afinado para este motor, reparem. Ele leva algum tempo a reagir. Eu estou a aumentar a carga do motor, portanto a redução está a reduzir. E o sistema vai compensar a potência do motor para ele se dirigir novamente para as 4500. Eu vou aliviar a carga e vai haver um salto de rotação. Exatamente. Novamente um ajuste para as 4500. Este ajuste podia ser mais rápido. Este sistema tem parâmetros reguláveis. Nós não tivemos muito trabalho a regular estes parâmetros, porque obviamente este motor não é o definitivo, isto é um motor de ensaio. Nós vamos ter que regular estes parâmetros para um motor de combustão interna específico. De momento é tudo. Isto requereu aqui a utilização de mais componentes auxiliares, estão a ver, o litro, transistores, condensadores, filtros, resistências e tal. Da parte do Arduino, requereu também a utilização de muitos recursos do Arduino, como interrupts, timers, enfim, uma série de coisas. Foi um projeto, aliás, está a ser um projeto interessante. Vamos desligar isto. Ok. Melhor assim. Não. Vamos dando notícias.